Bons estudos. Você, assim como o meu amigo aqui, já deve ter visto em filmes ou em livros pessoas fazendo fogo sem fósforos, só esfregando 2 pedaços de madeira com a ajuda de um pouco de palha seca. Meu amigo, você sabe por que isso acontece? Seria por causa do atrito? Por causa do atrito. Isso mesmo. Agora me diz uma coisa, se a madeira e a palha estivessem molhadas, você acha que isso aconteceria? Não teria condições. Ele tá molhado, não tem atrito. Esfregando não vai pegar fogo. Até aí, nenhuma novidade. Você já está cansado de saber que o atrito gera calor e que se os materiais estiverem molhados, fica difícil de pegar fogo, certo? Mas o que isso tudo tem a ver com a usinagem? Tudo! Você já sabe que de uma forma simplificada, usinagem é cortar material com o uso de uma ferramenta. E não existe corte sem atrito. A pergunta é o que fazer para evitar o estrago que o calor provocado pelo atrito pode ocasionar na ferramenta ou na peça usinada. Será que molhar resolve? É isso que a gente vai aprender hoje. Nessa teleaula, você vai ver qual a sacada que permitiu o aumento das velocidades de corte, os fluidos de corte. Vai conhecer as propriedades dos fluidos de corte e seus principais tipos. E vai receber dicas de manuseio desses fluidos e dicas de higiene. Mas espera aí. Será que o calor é o único problema da usinagem? E a oxidação? Será que não dá as caras? Calma, não precisa se afobar, porque as respostas para essas perguntas estão a caminho. É só ficar ligado na teleaula de hoje. Quando o assunto é produtividade, a indústria não pode vacilar. Bom, e na indústria mecânica, produtividade tem tudo a ver com velocidade de corte. Isso porque quanto maior é a velocidade de corte, maior será a produção e menores os custos. Mas não é difícil perceber que quanto maior a velocidade de corte, maior também será o atrito. Olha só o estrago que o calor gerado pelo atrito é capaz de fazer nas ferramentas. Eis aí uma sinuca. Como aumentar a velocidade de corte sem que esses estragos ocorram? Quem deu a tacada inicial para sair dessa sinuca foi o norte-americano Taylor, no fim do século XIX. A sua ideia foi muito simples: jogar grandes quantidades de água na região formada pela peça ferramenta cavaco. Só que essa experiência trouxe problemas. Entre outros, a água provocava corrosão na usinagem e não era um bom lubrificante. Bom, mas mesmo assim, funcionou como um ponto de partida para a pesquisa de novos materiais que possibilitaram um salto de eficiência na usinagem, evitando os estragos provocados pelo calor. Esses materiais ficaram conhecidos como fluidos de corte. Bom, se eu me lembro muito bem do que o Silvio nos falou, fluido de corte é um material que na maioria das vezes ele é líquido. E ele deve ser capaz de refrigerar, lubrificar, proteger contra a oxidação e limpar a região usinada. Não é isso, Caio? Beleza, Tito. Que tal se a gente repassasse uma a uma todas as obrigações do fluido de corte? Vamos nessa? Bom, vamos começar então pela atuação do fluido de corte como refrigerante. Bom, como refrigerante, o fluido de corte atua sobre a ferramenta, não deixando que ela esquente demais. Atua também sobre a peça, evitando deformações causadas pelo calor. E também dá um refresco no cavaco, reduzindo a força necessária para que ele seja cortado. Deixa que eu falo do fluido de corte como lubrificante. O principal papel do lubrificante é diminuir o atrito. E é isso que o fluido de corte faz: diminui o atrito entre a peça e a ferramenta. Além disso, facilita o deslizamento do cavaco sobre a ferramenta. Essa lubrificação ainda economiza a força que a máquina precisa fazer para dar conta do trabalho. Força que é conhecida como solicitação dinâmica. Também tem o lance da aresta postiça. Durante a usinagem, pequenas partículas do metal podem grudar aqui, na região de corte da ferramenta, formando o que a gente chama de aresta postiça. Bom, o efeito lubrificante do fluido de corte evita que isso aconteça. É isso aí. Falta a gente ver agora a função do fluido de corte como protetor contra a oxidação.
Bom, como a gente sabe, a alta temperatura e a umidade contribuem muito para a oxidação, a famosa ferrugem. Primeiro, o fluido de corte evita altas temperaturas. Segundo, como você vai ver, ele normalmente tem óleo como componente. Esse óleo forma uma película sobre a superfície do metal que protege da ação da umidade. Resultado, o fluido de corte ele funciona como protetor contra a oxidação, além de contribuir e muito para um bom acabamento das peças. Como essa aqui, que eu acabei de usinar. Ah, e o fluido de corte desempenha outra função super importante, a limpeza. Como é aplicado em forma de jato, a própria pressão desse jato afasta os cavacos, deixando o terreno limpo para a gente ficar de olho na qualidade do que está sendo usinado. E para desempenhar todas essas funções, o fluido de corte faz um caminho pela máquina que pode ser visto nesse esquema de uma fresadora. Vamos seguir essa trilha. Depois de refrigerar a ferramenta e a peça, o fluido cai na mesa onde é recolhido por canais e através de um tubo desce até o reservatório. Graças a uma bomba, ele é levado do reservatório até a parte de cima da máquina, de onde é encaminhado para a região ferramenta-peça. E aí começa tudo de novo. Repare que o reservatório está dividido em 2 compartimentos. Na passagem de um para o outro, o fluido é filtrado, deixando para trás os cavacos de metal, que ficam no fundo do primeiro compartimento. Sólido, líquido ou gasoso? Bom, já foi dito que o fluido de corte é geralmente líquido, mas ele também pode ser sólido, como grafite, ou gasoso, como gás carbônico ou nitrogênio. Bom, a diferença é que os sólidos apenas lubrificam e os gases só dão conta da refrigeração, enquanto os líquidos desempenham ambas as funções. É por isso que o fluido de corte líquido é o dono do pedaço, porque além de lubrificar e refrigerar, ele protege contra a oxidação e ainda dá uma mão na limpeza. É verdade, Caio. Os fluidos de corte líquido, eles formam um maior grupo, o mais importante e o mais usado. Agora, eles são divididos em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Acho que eu sei, ó. O primeiro grupo é o de óleos de corte integrais. São chamados de integrais porque não são misturados com água. O principal representante dessa categoria são os óleos minerais derivados do petróleo. Mas tem também os graxos, os compostos, os sulfurados e os clorados. O segundo grupo é dos óleos emulsionáveis ou solúveis. Esses são formados pela mistura de óleos minerais com água. E tem também o grupo dos fluidos de corte químicos ou fluidos sintéticos. Esses fluidos são compostos por misturas de água com agentes químicos. Beleza, Caio. É bom lembrar que os óleos minerais, aqueles derivados do petróleo, são a base da maioria dos fluidos de corte. Normalmente eles são aditivados, ou seja, recebem aditivos para melhorar as suas características. É verdade. Olha, e o Silva disse que os aditivos mais comuns são os antioxidantes e os agentes EP. Agora, eu não entendi direito essa história de agente EP não, viu, Tito? E você? Sabe o que são agentes EP? Então fique por dentro. Quando as pressões e as velocidades de deslizamento aumentam, a película de óleo que recobre a ferramenta e a peça tende a se afinar e pode até mesmo se romper. Com o agente EP, ou agente de extrema pressão, o óleo melhora suas propriedades de resistência e a película não se rompe, evitando assim o contato metal-metal. Esse agente EP é bom mesmo. Agora eu vou preparar o fluido de corte para abastecer o meu torno para a próxima usinagem. Mas aqui eu não vou usar o agente EP não. Eu vou usar uma mistura de óleo e água. E se você está achando que isso não é possível, está enganado. Usando um óleo emulsionável, quer dizer que tem agentes que permitam que a água e o óleo se misturem, isso é perfeitamente possível. A proporção aqui é de 4 partes de água que eu já coloquei nesse recipiente para 1 parte de óleo. Agora preste atenção a essa dica super importante. É o óleo que é colocado na água sob agitação. Guardou? Óleo na água sob agitação. E nunca o contrário. A partir dessa emulsão, podem-se obter diluições adequadas para cada tipo de trabalho. Os óleos emulsionáveis normalmente recebem um reforço de aditivos como anticorrosivos, antiespumantes e biocidas para evitar fungos.
Eu preparei esse fluido na medida da minha necessidade, quer dizer, do trabalho que eu vou realizar. É isso mesmo que você está pensando. Não existe um fluido de corte universal do tipo 1001 utilidades, que serve para qualquer caso. O tipo de operação, o material a ser usinado, a ferramenta usada, tudo influencia na escolha do fluido mais adequado. Muito bem, nós já vimos para que servem os fluidos de corte e quais os seus tipos. Mas para garantir o melhor desempenho nas usinagens é preciso saber mais. Então chegou a hora da gente ver como deve ser feito o manuseio dos fluidos. Os fluidos de corte devem ser armazenados em local adequado, com pouca variação de temperatura. Eles também devem ser mantidos limpos e livres de contaminação. Quanto à alimentação, o fluido de corte deve ser aplicado diretamente na ponta da ferramenta. A alimentação deve ser iniciada antes que a ferramenta penetre na peça, evitando assim o choque térmico e a distorção. A purificação e recuperação do fluido também são muito importantes, mas se for o caso, o óleo deve ser filtrado ou então passar por decantação para se livrar das partículas metálicas e outras sujeiras. O controle de odor é outro item do manuseio. Para evitar o mau cheiro resultante da ação de bactérias, o melhor é manter o ambiente e as máquinas na maior limpeza. Além, é claro, do uso de agentes bactericidas nas emulsões. E como com saúde não se brinca, vale a pena aproveitar a oportunidade para dar umas dicas de higiene. No seu processo de aperfeiçoamento, os fluidos de corte foram deixando para trás os componentes que faziam mal à saúde dos operadores. Bom, mas mesmo assim, o contato prolongado com esses produtos pode trazer algumas complicaçõezinhas, as dermatites. O que acontece na dermatite é o seguinte: a combinação dos fluidos de corte com os resíduos da usinagem forma compostos que grudam na pele das mãos e dos braços, entupindo os poros. E é isso que causa os problemas. Só que esses problemas podem ser resolvidos se a gente tomar certos cuidados. Quem vai explicar esses cuidados pra gente é o instrutor Ariel aqui do Senai. Seu Ariel, e aí, que cuidados a gente deve tomar para prevenir a dermatite? Bom, é só uma questão de higiene pessoal e limpeza do fluido de corte. Vamos lá. O fluido de corte e a máquina ferramenta devem ser mantidos na maior limpeza. As máquinas devem estar sempre equipadas com protetores de salpicos. O operador deve usar avental à prova de óleo e também lavar pelo menos 2 vezes por dia as áreas da pele que entram em contato com o fluido. Isso com sabões suaves ou pastas e escova macia. É importante se enxugar muito bem depois da lavagem. Em caso de muita sensibilidade, usar creme protetor nas mãos e nos braços, antes de iniciar o trabalho e também depois de lavá-los. E tratar de proteger muito bem e na hora cortes e arranhões. Se você seguir essas instruções à risca, não tem erro. E a sua pele vai agradecer. Bom, é isso aí. Mas agora vamos parar com as informações e cair direto na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a ideia do fluido de corte surgiu no fim do século XIX, com a utilização de grande quantidade de água durante a usinagem, e que essa ideia evoluiu muito, permitindo o aumento da velocidade de corte e, assim, da produtividade. Viu que o fluido de corte deve ser capaz de refrigerar, lubrificar, proteger contra a oxidação e limpar. Ficou sabendo que existem fluidos de corte nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas viu que os sólidos apenas lubrificam, enquanto que os gasosos só refrigeram. E que por isso, os líquidos são os mais importantes e os mais usados. Aprendeu que os líquidos de corte se dividem em 3 grandes grupos: os óleos de corte integrais, os óleos emulsionáveis ou solúveis e os químicos ou sintéticos. E aprendeu também que a escolha do fluido mais adequado depende do tipo de operação, do material a ser usinado e da ferramenta a ser utilizada. Mas para ficar fera mesmo, precisa estudar. Estudar, grande novidade. Vamos nessa?